A redação discursiva tem forma, tem estrutura, tem apresentação, tem conteúdo. E falamos da apresentação, que é importantíssima, não vamos negar, porque o primeiro contato que o leitor tem com o seu texto. Mas também muito importante é a famosíssima estrutura da dissertação argumentativa, inclusive. Aquela velha divisão tripartite de introdução, desenvolvimento e conclusão. Você sabe que nem todo texto tem isso. Uma narração, por exemplo, não tem esse protocolo. Um estudo de caso não tem este protocolo. Mas a dissertação tem, que é uma tipologia textual em que se discorre sobre um tema. Então, cada uma dessas 3 macropartes do texto tem uma finalidade específica, e aí o número de linhas mais ou menos que a gente vai estabelecer, porque não há tanta rigidez assim, e uma estrutura de organização, de formatação bem definida. Então, nesta aula agora, falaremos da estrutura do texto dissertativo. Acompanhe aí na sua tela a estrutura da dissertação argumentativa. São 3 partes tradicionais: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução corresponde a um parágrafo e deve ser um parágrafo com 2 frases, com 2 períodos. Tereza, na prática isso quer dizer o quê? Que o parágrafo de introdução tem de ter 2 ocorrências de ponto final. É isso, tá? Pode ser ponto de interrogação, Tereza? Este primeiro pode. O segundo não. Ponto de interrogação só se for a primeira frase, para já você criar um gancho para apresentar a resposta, que vai ser a segunda frase. Então, é um parágrafo com 2 frases. Na primeira frase, você vai apresentar o tema. É importante você começar a redação já deixando claro para o leitor qual é o tema sobre o qual você vai discorrer. E na segunda frase, você apresenta a tese. O que é a tese mesmo, Tereza? A tese é a opinião, sem usar a primeira pessoa, mas é a opinião, o ponto de vista que você vai defender sobre aquele tema. Tereza, me conta qual é a diferença entre tema e tese. A diferença é fácil. Vou dar aqui um recurso para você e você vai usar no seu rascunho, mas me prometa que não vai usar isso na sua redação definitiva. O tema é uma informação, então você pode pensar no tema, no seu rascunho, começando com a seguinte construção: todos sabem que, o que vier aqui na frente é o tema, porque é uma informação, porque é uma afirmação que está no nível do conhecimento. Aquilo que todos sabem é um conceito, é um fato, é uma informação. E uma informação é o tema. Na hora de você passar o seu texto a limpo, você, por favor, tira isso aqui. E só vai ficar o tema. A gente já vai ver exemplos e aí na prática você vai visualizar isso. E a tese é aquilo que você acha sobre o tema. Então você pode pensar no seu rascunho, nunca escreva isso no seu texto definitivo. Sobre isso, eu acho que o que você escrever à frente será a sua tese. A tese está no nível da opinião. Então, olha como é diferente. O verbo do tema é o verbo saber. Todos sabem que. E o verbo da tese é o verbo achar, que é o verbo da opinião. Uma opinião que, evidentemente, você vai ter de fundamentar, porque senão vai ficar parecendo só um achismo, sabe? Eu acho, mas sem fundamentação.
Então, a diferença entre o tema e a tese é que o tema é aquilo que todos sabem, é um fato, é uma informação. E a tese é aquilo que você pensa, é aquilo que você acha sobre aquele tema. Mas importante que você entenda aqui que esse eu acho que não é necessariamente a sua verdade ideológica. Você pode defender na redação uma tese que não é de fato a sua verdadeira opinião, mas você precisa defender uma tese. Então, o que está em jogo na dissertação argumentativa não é a ideologia, não é a sua opinião. Ninguém vai julgar a sua opinião. Mas, vou abrir um parênteses, é sempre bom respeitar os direitos humanos ao longo da construção do texto. O que vai ser julgado na sua redação é a sua capacidade de escrever um texto com início, meio e fim, apresentando uma tese e sustentando-a por meio de argumentos. Então, não fique preocupado, não fique preocupada com a verdade ideológica. Ninguém vai saber se é a sua verdade ideológica ou não. Então, o que está em jogo é a sua capacidade de textualização, de criar um texto, e não a sua ideologia e não a sua opinião. O primeiro parágrafo, então, ele tem dois objetivos: esclarecer o tema e definir a tese. Na prática, significa que, quando eu, leitor, corretor de um texto, leio o primeiro parágrafo, eu tenho de saber sobre o que você vai falar. Imagine assim, a Tereza não tem ideia do tema que foi proposto. Se ela lê este parágrafo, ela vai saber que eu estou falando dos lixões nos centros urbanos, digamos que esse seja o tema. Vai, porque eu deixei claro. Ótimo, é isso mesmo. E vai saber qual é a minha perspectiva de análise? Que os lixões promovem problemas tanto sociais quanto ambientais? Vai. Então, ok, é isso. Então, leia a introdução com o olhar de terceiro. Lendo aquele parágrafo, é possível saber o tema e a tese. É importante isso, tá? Que esta tese venha na introdução. Muita gente escreve a redação inteira e na conclusão apresenta a tese de maneira clara. Mas, em regra, os corretores não gostam disso. Gostam que a tese venha claríssima já na introdução e que a leitura do desenvolvimento seja toda orientada pela tese. No Tereza, não passa ainda não para o desenvolvimento, me diz quantas linhas deve ter a introdução. A introdução deve ser um parágrafo menor do que os parágrafos de desenvolvimento. Então, se você pensar em uma redação com 30 linhas, vamos pensar em uma redação com 30 linhas. Uma redação com 30 linhas, eu poderia distribuir assim: 5 linhas para a introdução, 20 linhas para o desenvolvimento e 5 linhas para a conclusão. Alguma coisa perto disso, não precisa ser exato. Eu não quero colocar você numa camisa de força. Eu não quero colocar você diante de uma forma a qual você deve se adaptar de qualquer maneira. Você pode fazer uma introdução com 4 linhas ou 6 linhas, não há problema aqui, a gente tem alguma flexibilidade, mas eu quero que você entenda que a introdução deve ser menor do que cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Esses parágrafos de desenvolvimento são 2 ou 3, duas ideias, 2 argumentos no mínimo, no máximo 3 em uma redação de 30 linhas. E aí vai depender do número de parágrafos, né, a distribuição dessas 20 linhas. Você pode fazer 2 parágrafos de 10 linhas, ou você pode fazer um parágrafo de 5, ou um parágrafo de 6, um parágrafo de 7 e um parágrafo de outro parágrafo de 7, né? Um de 6 e 2 de 7, por exemplo.
Então, vai depender. Você, no mínimo, 2 parágrafos, no máximo 3 parágrafos de desenvolvimento. Tereza, eu sempre faço com 4, 5, porque eu tenho ideias demais. Mas você sabe que ideias demais não é uma coisa boa, tá? Então, muita gente me diz assim, Tereza, o problema na redação, meu problema na redação não é ideia. Ideia eu tenho demais, o meu problema é a organização. Bom, se você tem ideias demais e resolve, decide utilizar todas, o seu problema é excesso de ideias. O excesso de ideias também é um problema. Não é só a falta de ideias que é um problema. Então, muitas vezes, quando você tem ideias demais, que eu escuto muita gente dizendo, o problema é este, e que você não quer abrir mão de nenhuma. Então, você vai ter de abrir mão. Se você tem ideias demais, escolha 3. Uma para cada um dos parágrafos de desenvolvimento. E aí, enxugando essas ideias, selecionando essas ideias, a organização do texto, a ordenação, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquila. Volta aqui. No desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos, que é a sua estratégia argumentativa. São muitos os recursos que podem ser utilizados. Dentre eles, vou destacar a retrospectiva histórica, que normalmente, quando a gente usa no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu faço um apanhado histórico, eu faço uma contextualização histórica daquele tema. Relação de causa e de efeito, porque se você tem um ponto de vista sobre algo, naturalmente o seu leitor vai perguntar por quê. Né? Se você acha que os lixões, vou voltar ao tema aqui que eu levantei agora, são um problema tanto social quanto ambiental, por que ele é um problema social? E por que ele é um problema ambiental? Então, nexo de causalidade, relação de causa e efeito, é o recurso argumentativo mais usado em dissertação. Porque, naturalmente, uma tese leva a esta pergunta por quê, que o autor, no caso você, tem de responder. Comparação, você pode fazer comparação por semelhança e ou por contraste. Por semelhança e ou por contraste. Então, você pode falar sobre as relações interpessoais em tempo de redes sociais. E aí você pode comparar as relações interpessoais da atualidade, em que as pessoas usam redes sociais e criam relações virtuais, com relações de um tempo passado, em que as redes sociais não existiam e era necessário criar relações reais. Você pode comparar por semelhança e ou por contraste. E também você pode, em qualquer momento da sua dissertação, do seu desenvolvimento, e eu recomendo que você faça isso uma vez, você pode dar um exemplo de uma consequência, um exemplo de uma causa. Então, digamos que você, voltando àquele tema do lixão, né? Pode até fazer esse tema. Os lixões nos centros urbanos, um problema socioambiental. E aí você vai dizer que os lixões, eles causam muitos danos ao meio ambiente. Por exemplo, é comum que os lixões surjam em locais em que haja lençóis freáticos. Com os lixões, o lençol freático é contaminado, o que significa que a sociedade, os moradores daquela localidade, vão consumir água contaminada por materiais tóxicos, o que pode provocar... Tá vendo? Você está dando um exemplo.
Então, em algum momento do seu texto, ofereça ao seu leitor um exemplo. Pode ser um exemplo de uma causa, um exemplo de um efeito, mas um exemplo é sempre uma estratégia argumentativa muito bem-vinda, muito bem recebida, porque a redação, a dissertação, naturalmente é um texto muito conceitual, muito abstrato. E o exemplo é um oásis, né? Sabe quando você está assistindo aula e o professor está ali teorizando, conceituando e você está perdidão? Tipo agora, né, professora? Não, porque eu estou dando muitos exemplos. E aí, no meio dessa aula bem conceitual, o professor diz assim, por exemplo, gente, aí você diz, gente, agora ou nunca que eu vou entender isso? Pois é, o seu leitor, o seu corretor da redação também acha isso. Na hora em que você diz um exemplo disso, ou pode-se citar como exemplo tal situação, você está dando algo concreto para ele. Então, essa técnica da exemplificação é sempre bem-vinda. Tereza, os parágrafos de desenvolvimento precisam ter quantas frases, quantos períodos? No mínimo 2, tá? Então, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e 2 períodos no mínimo por parágrafo. No mínimo, 2 períodos em cada parágrafo. Em cada parágrafo. O primeiro pode ser uma pergunta, né? Então, também o seu parágrafo de desenvolvimento vai ter, no mínimo, 2 ocorrências do sinal de ponto final. A primeira ocorrência pode ser um ponto de interrogação, mas o ponto de interrogação, volto a dizer, é sempre um gancho, um estímulo para uma reflexão e uma posterior resposta. Nenhuma pergunta pode ficar em aberto no seu texto. Tereza, os parágrafos de desenvolvimento precisam ser iguais, porque você colocou aqui, ó, podem ser 2 de 10 linhas. Mas aí pode ser 1 de 8 linhas e 1 de 12 linhas. Ok. Você não pode fazer 1 de 5 linhas e 1 de 15, não, porque aí a diferença é muito grande. Então esses parágrafos de desenvolvimento devem apresentar certa simetria de tamanho, tá? Certa, não é exata. Não precisa ser exatamente. Certa simetria de extensão. Então, um pode ter 9 linhas, o outro pode ter 11. Ó, 1 de 9, 1 de 11, tá valendo. 2 de 10, tá valendo. Se você for fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, 1 de 6 e 2 de 7, tudo bem. Ou então 2 de 6 linhas e 1 de 8 linhas. Enfim, você tem uma certa flexibilidade aqui nessa estrutura. E eles devem ser menores do que o parágrafo de introdução, né? Este parágrafo de introdução deve ser menor do que os de desenvolvimento. Então, isso é importante, que haja esse layout do texto e que o primeiro parágrafo seja menor do que o segundo e o terceiro, ou do que o segundo, o terceiro e o quarto. A conclusão é um parágrafo, normalmente curto. É o único parágrafo que pode ter um só período, porque a conclusão pode simplesmente reafirmar a tese. E aí, se ela reafirmar a tese, né, a mesma tese que você apresentou aqui na introdução, vai ter um período só. E a conclusão pode reafirmar a tese e propor a intervenção. Essa proposta de intervenção não é obrigatória, em regra geral, e ela vai ser feita em um período.
Então, se você apenas optar, porque não há espaço, não sobraram muitas linhas, e você só vai reafirmar a tese, a sua conclusão vai ter um período só. É o único parágrafo do seu texto que pode ter um período só. Se você propuser alguma intervenção, essa intervenção é uma solução para corrigir o problema, minimizar o problema, enfrentar, né, o problema, a situação, aí você vai colocar 2 períodos. Olha só, mais ou menos a gente vai ter essa distribuição aqui. O primeiro parágrafo, aqui está as 30 linhas, aí eu vou fazer a minha introdução aqui, ó. A minha introdução vai ter 5 linhas. Essa minha introdução pode ter 4, pode ter 3, tá? Estou falando 5 aqui, que é uma média, a gente pode diminuir um pouquinho. Não gosto muito de estender, porque aí vai ficar muito longa. Então, vou começar pensando, todos sabem que só no meu rascunho, né? Não vou escrever isso porque já fui orientado pela minha professora Tereza. E sobre isso, eu acho que, e aí vem a tese. E aí a gente deixa só tema e tese. Depois vem o desenvolvimento. Então, vou fazer aqui um parágrafo de desenvolvimento 1. Aqui eu vou fazer o desenvolvimento 2. Aqui eu vou fazer o desenvolvimento 3, com um tamanho que seja mais ou menos simétrico. E aqui a conclusão, que é aquele único parágrafo que pode ter uma só frase, um só período. Preste atenção. O parágrafo que vai até a linha 30, né? Pode até a linha 29, assim. Tudo vai depender da orientação da banca, da orientação do examinador, vai depender do que está escrito lá na sua prova. Algumas bancas não estabelecem mínimo, só o máximo, outras estabelecem o mínimo e o máximo. Vamos entender já uma coisa aqui para a gente captar bem a ideia de progressão temática? A sua introdução deve apresentar a tese no final, né? Aqui ficou tudo na mesma linha, mas são frases maiores. E a sua conclusão deve necessariamente começar reafirmando a tese. Então, preste atenção. Significa que o fim do primeiro parágrafo e o início do último parágrafo devem ser muito parecidos. Entendeu isso? Isso é avaliado pelo examinador quando ele julga o critério de estrutura e de progressão temática. O fim do primeiro parágrafo e o início do último parágrafo devem ser muito parecidos. Essa tese que surge aqui reafirmada é uma paráfrase. Você mantém a ideia com outras palavras. Então, quando você for avaliar o seu texto, o seu rascunho, um dos aspectos que você vai avaliar é se esta parte é parecida com esta. Tereza, não é. Primeiro parágrafo termina de um jeito e a conclusão começa afirmando outra coisa. Então você vai ter que mudar. Porque é um dos aspectos que você vai usar na autoavaliação. Vou colocar aqui um roteiro de autoavaliação da estrutura. É um roteiro de autoavaliação da estrutura, uma avaliação que você mesmo vai fazer, não é? Se é autoavaliação, não é heteroavaliação, não sou eu que vou avaliar você. A avaliação da estrutura, não é do conteúdo, da estrutura. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que você também vai se fazer
depois que você fizer o seu rascunho, e a resposta de todas elas tem de ser sim. Primeira pergunta, ó. O parágrafo de introdução. O parágrafo de introdução tem 2 períodos? É um checklist. Sabe o checklist que a gente vai ticando assim, sim, sim, sim? É isso que eu estou dando para você. O parágrafo de introdução tem 2 períodos? Todas as perguntas que eu fizer aqui devem ser respondidas com sim. Se alguém que não sabe o tema ler o primeiro parágrafo, saberá dizer qual é o tema e qual é a tese? Se alguém lê o primeiro parágrafo, alguém que não sabe de antemão o tema, saberá dizer qual é o tema da redação só de ler o primeiro parágrafo e qual a tese? A tese está clara. A opinião está clara. Não, Tereza, acho que não ficou clara, não. Acho que a opinião só ficou clara na conclusão. Então, ajuste. Terceira pergunta. O parágrafo de introdução é menor do que os de desenvolvimento? O parágrafo de introdução é menor, tem que ser. Então, a gente não vai fixar a rigor o número de linhas, mas você tem que manter essa proporcionalidade, tem que ser menor. É menor do que os de desenvolvimento? Tereza, eu faço parágrafos de introdução grandes, porque eu me empolgo, aí depois eu vou perdendo o fôlego, sabe? Sabe? É como assim, a pessoa que vai fazer uma corrida, só que é uma corrida de distância. Mas aí ela sai bem empolgadona, e aí no meio do caminho ela está sem fôlego. Eu sei, já vi isso muitas vezes. Não cometa este erro, né? Você não pode fazer um parágrafo de introdução já jogando todas as fichas. Lembre-se de que você tem 30 linhas, você tem que guardar o fôlego para o resto da corrida. Há certa simetria, não é uma simetria exata, mas há certa simetria, pouca disparidade. Certa simetria é a mesma coisa de pouca disparidade. Entre os parágrafos de desenvolvimento, quanto à extensão, então a gente já viu ali as possibilidades, né? Posso ter exatamente 2 de 10, ou posso ter um de 8, um de 12, um de 8, um de 9, mas não posso fazer um de 5, um de 12, que vai ficar muito díspare. A simetria entre os parágrafos de desenvolvimento, a resposta vai ter de ser sim, sim, sim. Outra pergunta importantíssima para a gente ver a coesão textual. Se eu mudar a ordem, esse eu é você, tá? Porque é autoavaliação. Se eu mudar a ordem dos parágrafos de desenvolvimento, haverá prejuízo? Tereza, não há não, eu posso colocar em qualquer ordem aqui. Ah, então tá péssimo. Tá péssimo que você não garantiu, então, a coesão textual. Se eu mudar a ordem dos parágrafos de desenvolvimento, haverá prejuízo? Tem de haver prejuízo, é um prejuízo estrutural, não é um prejuízo de conteúdo. Então, imagine que eu começo assim, outro aspecto que deve ser considerado, ora, eu só posso ler outro aspecto na sequência de um parágrafo anterior, porque eu não posso começar dizendo outro aspecto na argumentação se eu não mencionei um aspecto. É isso. Essa conexão é uma conexão linguística. Isso tem a ver com coesão textual. A outra pergunta é: cada um dos parágrafos de desenvolvimento tem no mínimo 2 períodos? Cada um dos parágrafos de desenvolvimento tem no mínimo 2 períodos, 2 frases?
Não quero saber de parágrafo de desenvolvimento com um período só. Períodos longos e só um ponto final. Não quero. Quero que você subdivida. Cada um dos parágrafos de desenvolvimento tem, no mínimo, 2 períodos. No primeiro, a gente anuncia a ideia principal, essa estrutura vai ser esmiuçada depois. E no segundo, a gente desenvolve esta ideia. O parágrafo de conclusão, o início, que é aquela pergunta, para ver se há esta ligação entre esta parte e esta. O início do último parágrafo. Qual é o último parágrafo? O de conclusão. O início do último parágrafo. E o fim do primeiro, que é a introdução. Estão alinhados? São parecidos no conteúdo? Estão alinhados? São parecidos quanto ao conteúdo? Não quanto à forma, né? Quanto à forma, eles precisam ser diferentes porque é uma paráfrase. Mas são parecidos quanto ao conteúdo? A resposta tem que ser sim. Então, isso aqui é um roteiro de autoavaliação para você garantir que a estrutura do seu texto, tanto a divisão do texto em parágrafos, como nós fizemos aqui, quanto a conexão entre as partes, está ok, está garantida. Aqui a gente vai aprender a usar um portanto, um por conseguinte, dessa forma, há várias maneiras de finalizar. Mas isso aqui é importante porque é um roteiro de autoavaliação, né? Que você precisa testar, aplicar muitas vezes antes do seu concurso. Isso aqui eu faço, Tereza, automaticamente quando eu escrevo. Eu já vou depois fazendo, quando eu termino, eu faço a revisão, é um checklist para mim imediato, é um protocolo que eu já naturalizei. É natural, é como você sair de casa, não tem um ritual, apaguei todas as luzes, fechei a janela, deixei comida, eu tenho gato, né? Deixei comida para o gato, enfim. E aqui é isso, eu também vou lendo assim, não, meu parágrafo de introdução tem um período só, vamos ajustar. Parágrafo de conclusão e de introdução, está cada um para o lado, pelo amor de Deus, vamos ajustar, ou um ou outro, ou a redação inteira. Então é claro que eu preciso naturalizar esse checklist, este procedimento e saber que se eu responder não a nenhuma dessas perguntas, eu tenho de ter uma ação para reverter o que é um problema, tá bem? Daqui a pouco a gente vai falar de cada um desses elementos, né? Como é que vem estruturada essa introdução? Como é mesmo, Tereza, esse negócio de tema e tese? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso.